9 de setembro de 2021, Escola Bíblica da Comunhão. Estamos reunidos para conhecermos mais e melhor a palavra do nosso Deus, hoje olhando para o livro de Cântico dos Cânticos. Boa noite, Charlene. Já havia dado boa noite a Elaine, a Sandra, ao Leandro e a você que vai assistir ou que está assistindo agora esta gravação. Que bom. Se você tiver alguma dúvida, né, quem está aqui no Google Meet hoje pode apresentar diretamente suas contribuições, suas questões. E se você que está assistindo a gravação tiver alguma dúvida ou sugestão ou consideração, pode enviar para o meu WhatsApp 5499075685. Vou compartilhar a tela. Para o início da nossa visão panorâmica sobre o livro Cântico dos Cânticos. Muito bem. Cântico dos Cânticos. O que será que significa esta expressão? O que será um cântico dos cânticos? O que você pode me dizer com isso? Esta expressão, ela é muito bíblica. Eu acho porque, por exemplo, pode falar, Elaine. Eu acho que seria como musicar, né? Eu não sei se é a palavra certa, botar música no poema, mais ou menos assim? Talvez mais ou menos assim, mas vamos entender a expressão, né, como uma expressão bíblica de superlatividade. Quando a Bíblia se refere a Deus como rei, que tipo de rei, ou como que se faz o superlativo de rei se referindo a Deus? Ele é o rei dos reis. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Significa que dentre todos os reis, ele é o maior. E entre todos os senhores, ele é o Senhor dos senhores, né? Mostrando essa superlatividade do reinado, da majestade e do senhorio de Deus. O Cântico dos Cânticos é o top of mind dos cânticos. É tipo assim, o principal de todos os cânticos, o maior de todos os cânticos, ou o melhor de todos os cânticos. Entende? Então, vamos dar uma ideia de por que, talvez, Cântico dos Cânticos. Uma possibilidade está lá em 1 Reis 4, 32 e 33. Quem pode ler para nós? 1 Reis 4, 32 e 33. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem entre o chão e os peixes. Ok. Essa informação do versículo 33 a gente recupera depois, mas agora é importante nos atentarmos ao fato de que Salomão escreveu quantos cânticos? É um determinado número de provérbios e um determinado número de cânticos. Quantos cânticos são? 1.005. 1.005 cânticos. Então, a informação que nós encontramos em Cânticos dos Cânticos 1, é que este cântico aqui, dos 1.005, é o maior. Dos 1.005 é o melhor. Ou, numa ordem, seria o primeiro, como o mais importante de todos. Certo? Então, lá em Reis, ficamos sabendo que Salomão compôs 1.005 cânticos, e aqui nós estamos sabendo que esse que nós vamos ler aqui é o Cântico dos Cânticos. É o primeiro lugar de todos os 1.005.
Não necessariamente cronologicamente, mas em importância, em atenção e num assunto. Porque se a gente puder resumir em uma palavra, qual é o assunto do livro de Cântico dos Cânticos? Amor? Amor. O amor. Então, deixa eu só dar aqui uma boa noite para a Daiane, que está chegando, e o Áureo, que tinha chegado depois do meu boa noite também. Veja se isso não é condizente com todo o ensinamento da Bíblia. Qual é o maior mandamento de todos? Em uma palavra, é o amor. Jesus trouxe isso, né? Salomão compôs 1005 cânticos. O livro de Cântico dos Cânticos é sobre o amor. Então faz muito sentido que esse aqui seja o Cântico dos Cânticos, já que não há nada dado por Deus maior do que o amor. É o atributo comunicável de Deus que tem a primazia em relação a tudo que ele nos deu e tudo que ele espera de nós. É o amor. Por isso faz muito sentido que esse aqui seja o Cântico dos Cânticos, seja o top of mind, seja a cereja de todo o bolo, né? De todos os cânticos que Salomão escreveu. Bem, quando a gente não está estudando teologia, a gente faz uma afirmação baseada no versículo 1. Qual seria a nossa informação sobre quem escreveu o Cântico dos Cânticos? O próprio Salomão, né? O próprio Salomão. Mas nós somos estudantes de teologia, não somos linguistas, mas já aprendemos, inclusive aqui na Escola Bíblica da Comunhão, que a palavra que é traduzida por de pode ser traduzida também por para. Então, o hebraico tanto poderia dizer para nós Cântico dos Cânticos de Salomão, como foi feita a escolha da tradução, como poderia significar Cântico dos Cânticos para Salomão. Então, é uma informação que a gente precisa considerar, porque existem estas duas probabilidades de tradução. E alguém, em algum momento, quando vai fazer a tradução da Bíblia, precisa fazer uma escolha. E o que normalmente determina a escolha a ser feita na tradução de uma palavra, de uma expressão? Por exemplo, por que na tradução aqui não se colocou o Cântico dos Cânticos para Salomão e se colocou o Cântico dos Cânticos de Salomão? Qual é o principal critério? O contexto. Então, nós vamos olhar aqui no contexto do próprio livro, na verdade, no contexto maior, né? Porque a gente já foi lá em 1 Reis e ficamos sabendo que Salomão escreveu 1005 cânticos. Então, qual é a probabilidade de ter sido ele? É bem grande, né? É uma probabilidade. Então, essa é uma evidência extrínseca ao livro. E tem evidências intrínsecas, ou seja, que estão dentro do livro, que favorecem a autoria de Salomão. No entanto, é preciso dizer que existe a possibilidade de ele não ter sido o escritor humano, e isso não muda absolutamente nada. O que importa para nós é este livro ser considerado parte das Escrituras. Vamos olhar então para algumas informações intrínsecas, né, que nos ajudam, pelo menos, a ter uma inclinação de considerarmos, como no meu caso, de que Salomão é o escritor humano do livro. Ele é mencionado 7 vezes aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no capítulo 1. No versículo 1 nós já lemos, né? No versículo 5. Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Lá no 3:7. É a liteira de Salomão. Vem escoltada por 60 valentes dos melhores valentes de Israel. 9. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira no Líbano.
11. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. 8, 11 e 12. Salomão teve uma vinha em Baal-Ramon. Ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 moedas de prata. A minha vinha, que me pertence, dessa cuido eu. Você, Salomão, terá suas 1000 moedas e os que guardam o fruto dela, as suas 200. Algumas referências a Salomão, que sozinhas não indicam que ele escreveu. Lá no livro de Eclesiastes, a gente tem um pouco mais de indicativos quando Salomão escreve, por exemplo, eu fui rei em Israel. Opa, reduz bastante o número de possibilidades. Ninguém me superou em sabedoria. Eu sou o mais sábio de todos os que chegaram até agora. Então, a gente já fica sabendo que era alguém com muita sabedoria. E aí vai ter vários outros indicativos que nos trazem muita tranquilidade para entendermos que Salomão foi o autor de Eclesiastes. E aí tem um compilador lá que traz o início e o fim, que nós vimos também. Aqui, nestas informações que trazem diretamente o nome de Salomão, não nos diz com certeza que ele é o autor. Mas aí tem outras evidências que podem nos apontar, sim, para uma autoria salomônica. Por exemplo, há evidência de luxo real e muitas mercadorias caras e importadas, que não era todo mundo que poderia ter. Hoje já não é todo mundo que pode ter. Naquele tempo, menos pessoas poderiam ter ainda. Olha aqui no capítulo 3, versículo 6. O que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos de mercador? É a liteira de Salomão, vem escoltada por 60 valentes, os melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos, né? O rei Salomão mandou fazer um palanquim, já lemos esse texto aqui, mas nós temos aqui uma descrição de luxo. E olha só aqui no capítulo 6, versículo 8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem números. Nós temos aqui uma informação, né, de um grande número de mulheres, que está dizendo que assim, ele está cercado por um monte de mulheres, mas olha o versículo 9, mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Outras mulheres a veem e dizem que ela é feliz. As rainhas e as concubinas a louvam. Bueno, outra evidência. Aqui no livro de Cântico dos Cânticos, nós temos 21 espécies de plantas e 15 espécies de animais citados. Você lembra, né? Vamos lá para a 1 Reis de novo. 1 Reis, capítulo 4. Primeira Reis, capítulo 4, vamos ver agora o 32 e o 33, né? A Sandra já tinha lido. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. Ou seja, aqui o autor de Reis está nos dizendo que Salomão falou sobre plantas, falou sobre animais. Ele falou sobre isso em algum lugar, tem algum registro disso, né? E aqui no livro de Cânticos, nós temos aí 21 espécies de plantas e 15 espécies de animais sendo falados, sendo trazidos, né? Alguém que conhecia essa diversidade. Nós sabemos que então Salomão foi um botânico e um zoólogo, né? Muito profícuo. Além disso, a gente vê uma grande influência política sobre cidades e reinos, né? Porque tem muitos destes citados no livro. Cântico dos Cânticos cita 15 localidades geográficas, e isso vai se estender desde o Líbano, no norte, até o Egito
no sul. Dito isso, nós podemos dizer que existe um forte indício de que Salomão é o escritor humano do livro chamado Cântico dos Cânticos. Podemos afirmar com toda certeza, a questão não é se podemos ou não, a questão é não precisamos. Porque nós não temos certeza quem escreveu o evangelho que recebeu o nome de Mateus. Isso não faz a menor diferença, a gente pode continuar chamando Evangelho de Mateus, porque o que importa não é o título do livro, ou não é necessariamente o autor. Se importasse o autor, Deus não seria tão diverso em usar, por exemplo, Amós, um boiadeiro, usar um rei como Davi, um profeta como Isaías, né? Um líder militar como, por exemplo, Josué. Então, Deus foi usando pescadores, foi usando pessoas de vários, são mais ou menos 40 autores espalhados por 3 continentes, num período de 1.500 anos, com profissões e situações socioculturais diferentes umas das outras. Isso mostra que o escritor humano é apenas um instrumento. O que importa é o autor que usa esses instrumentos, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Considerando que a autoria seja de Salomão, o livro foi escrito por volta do ano 965 a.C., 965 a.C. Existe tanto a possibilidade dele ter sido escrito numa sentada só, como um só cântico, como também existe alguma possibilidade de estes cânticos formarem cânticos independentes que são trazidos para formar esse cântico dos cânticos. Assim como vários salmos foram trazidos e formaram o saltério, pode ser que vários cânticos relacionados ao amor tenham sido trazidos e então compilados aí como um só cântico, né? E recebeu esse nome. E esse livro, o Cântico dos Cânticos, ele faz parte dos chamados 5 pergaminhos que os judeus tinham o costume de ler por ocasião da Páscoa. Então, na Páscoa, este era um dos 5 pergaminhos lidos. Agora nós vamos olhar para, digamos assim, o conteúdo do livro, né? Não tanto para essas questões de autoria e tal, mas para o conteúdo específico, né? É um livro de amor. Se nós pudéssemos dizer sobre que é o livro de Provérbios, nós diríamos que é um livro sobre a sabedoria. Sabedoria. E nós temos a voz da sabedoria muito forte lá em Provérbios. Aqui nós temos a voz do amor. No entanto, uma voz feminina do amor, né? Tem muita ênfase, porque apesar de falar de amado e amada, a ênfase da voz aqui é da amada. É o anseio da amada que se faz mais presente aqui em Cântico dos Cânticos. E fala do amor entre Sulamita e Salomão. E aí nós temos aqui algumas possibilidades, tá? Sobre quem vem a ser esta Sulamita. Seria um nome ou seria uma maneira de dizer Senhora Salomão? Né? Quem que levantou a mão? Elaine. Se a mulher não era relevante nessa época, por que eles liam na Páscoa? Bom, talvez dizer que a mulher não era relevante poderia não ser o melhor caminho, porque nós já temos lá desde o período de Juízes, por exemplo, Débora, né? Uma mulher que julgava Israel. E nós temos no próprio período de Reis, aqui, claro que depois de Salomão, mas, por exemplo, Jezabel, uma mulher que tinha mais poder do que o próprio rei Acabe. E nós vemos lá no Jardim do Éden
a voz de Eva sendo mais importante na relação com Adão, porque é ela que leva Adão a fazer alguma coisa, né? Então, esta relevância no sentido de ter relevo, de fazer a diferença da voz da mulher, é algo que sempre foi importante. Agora, o fato dela não ser valorizada no seu papel social é diferente, mas dentro da Bíblia, a gente tem o registro de uma voz feminina muito forte, né? Desde Eva, e aqui nós estamos chegando à voz de Sulamita. Tanto é que o próprio Salomão vai dizer que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos destrói o lar. Então, aos olhos de Salomão, a mulher tem um poder muito grande. E eu realmente acredito nisso, né? A mulher tem um poder muito grande, senão a sábia não edificaria o lar, se ela não tivesse poder para isso, e a tola não derrubaria o lar, se ela não tivesse poder para isso. Tal é assim que não existe um mandamento para os maridos sujeitem as suas esposas. Existe um mandamento para esposas sujeitem-se aos seus próprios maridos. Porque mulheres não são sujeitáveis, né? Somente elas podem, por escolha própria, seguir a liderança de alguém. Então, não há um mandamento para homens sujeitarem as suas esposas, mas para esposas se sujeitarem ao seu próprio marido, porque elas não perderam o poder que elas sempre tiveram. E dessa maneira, né, também é importante entender que espírito, para nós, aqui no nosso contexto, na nossa cultura ocidental, recebe o gênero masculino, mas não é assim, por exemplo, no grego, né? Que seria um gênero feminino, combinando com, como, por exemplo, quando a gente fala sobre a alma, tá? Então, a voz feminina é muito importante. Em Provérbios, a voz ali é a sabedoria, e apesar aqui da voz do amor, a gente falar o amor aqui, né, é uma voz feminina que fala sobre esse amor. Vamos olhar aqui para o 6.3. Não é o 6.3. Só um minuto. É 6.13. Volte, volte, Sulamita. Volte, volte para que nós a contemplemos. Deixa eu fazer uma enquete aqui. Qual versão de alguém que está usando alguma versão que Sulamita está com S maiúsculo? Levanta a mãozinha aí. Karine. Quem mais tem Sulamita com S maiúsculo? Sandra. Os demais, eu imagino, estão com S minúsculo, né? Os que estão com S minúsculo, as versões que estão com S minúsculo, é porque os tradutores da Bíblia entenderam que Sulamita seria alguém que tem origem em Sunem. E o N e o L em hebraico são usados intercambiavelmente. Então, Sulamita seria, na verdade, Sunamita, ou seja, uma mulher de Sunem. Agora, as versões que tem Sulamita com S maiúsculo é porque os tradutores entenderam que Sulamita é uma pessoa. Na verdade, a Sunamita e a Sulamita são uma pessoa, né? Mas a Sunamita não identifica quem ela é, e a Sulamita diz que essa pessoa tem um nome, seu nome é Sulamita. Ok? Faz diferença para a história, qualquer diferença, se ela é uma Sunamita ou se ela é a Sulamita? Faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. Né? Por exemplo, se alguém vai contar uma história sobre mim, dizer que eu sou o brasileiro, ou dizer que eu sou o gaúcho, ou dizer que eu sou o Davi, contando o mesmo fato histórico, não faz diferença. Tá? Faria diferença para algumas, digamos assim, inferências sobre um contexto histórico. Por exemplo, então deixa eu entender melhor a cosmovisão ou a cultura que tinha em Sunem, para tentar entender um pouco mais ela. Talvez poderia ter alguma utilidade histórica, mas para o ensino da história que está aqui, não faz diferença. Ok? E alguns autores, né, dizem Senhora Salomão.
porque é como se Sulamita fosse o feminino de Salomão, né? Como se o Davi fosse casado com a Davida, por exemplo, assim. Fica até estranho dizer Davida, né? Mas é a vida que Deus me deu de presente, certo? Bom, quando a gente lê naturalmente o livro de Cântico dos Cânticos, nós vemos que tem alguns personagens, pelo menos 3 personagens principais e alguns figurantes úteis, tá? Quem são os 3 personagens principais? A noiva, né, a amada, o noivo, o amado, e um coro, que são as filhas de Jerusalém. E os figurantes úteis. Por que figurantes aqui? Porque está sendo usada uma linguagem, né, como se o cântico fosse um drama, fosse um romance. Tratado assim, a grande atriz principal aqui é a Sulamita. Aí nós temos um ator coadjuvante, né, que também é, digamos assim, ele é um ator principal, mas não tão principal quanto o principal, digamos assim, que é o amado. E nós temos também, na maior parte das cenas, aí fazendo um intermédio, é o coro, que são as filhas de Jerusalém. E aí vão aparecer os pastores, vão aparecer os guardas, sentinelas e os irmãos da mulher. Vamos dar uma olhada nesses personagens aqui, tá? Então, Cântico dos Cânticos de Salomão. Agora vamos para o 1, 2. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Então, quem está falando aqui? Olha o versículo 4. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Então, aqui nós temos uma voz de mulher, dizendo que o rei está levando ela para os seus aposentos. Então, personagem 1, a noiva, a mulher. E olha o versículo 4, continua. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que o amam. Então, aqui é um coro, né, que é a voz atribuída às filhas de Jerusalém. No decorrer do livro isso vai ficar mais claro. Olha o versículo 8. Se você, a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, como as éguas da carruagem de Faraó. Eu acho que isso não é bem o elogio hoje, né? Para ver a importância de contextualizar, né? Imagina, né, o rapaz está lá, né, querendo viver um relacionamento saudável, bíblico, espiritual, e aí procura a moça, né, depois do culto, e diz: égua de carruagem de Faraó. Aí acho que não ia dar muito certo, né? Mas era o contexto da época, isso era um grande elogio. Faremos para vocês enfeites de ouro com incrustações de prata. Então aqui nós vimos a esposa, o esposo, nós vimos as filhas de Jerusalém. Vamos olhar os pastores aqui no versículo 7. Diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Então, aqui ela está fazendo uma referência, né, aos pastores, colegas do amado. Capítulo 3, versículo 3. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei: vocês viram o amado da minha alma? E os irmãos da mulher, no 1:6. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha que me pertence, não aguardei. Então está falando aqui da família dela, né? E lá no capítulo 8, os irmãos dela, digamos assim, vão fechar o cerco ali para não chegarem perto, né? Olha só, 8, 8 e 9. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos por essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela fosse uma muralha, edificaríamos sobre ela uma torre de prata. Se ela fosse uma porta, nós a reforçaríamos com tábuas de cedro. Esses aqui são os cunhados chatos, né? Que ficam ali
né? Depende do ponto de vista, pode ser chato ou pode estar fazendo um bom papel, né? Então, deixa eu encerrar o compartilhamento da tela e deixa eu encher aqui a minha cuia. Gente, trago polêmicas a partir desse momento. Mais modernamente, ou mais contemporaneamente, as pessoas leem o livro de Cântico dos Cânticos e atribuem, né, a esposa a ser a sulamita e ao esposo, ao noivo, ser quem? Quem? Quem é o esposo aqui? Salomão. No entanto, é possível que seja Salomão, mas o nosso olhar se predispôs a crer que é Salomão. Mas o texto não deixa claro que é Salomão, apesar de fazer referências a ele. Alguns estudiosos trazem Salomão, o glamour desse período histórico do reino, o palácio, como cenários de fundo de onde vive um grande amor. E esse grande amor seria vivido por Sulamita e um pastor de rebanhos. Salomão não era pastor de rebanhos. Então, Salomão é um rei, que de fato é, que pode narrar essa história porque está encantado com essa história, mas ele pode também ser alguém que está investindo em relação a Sulamita. É alguém que quer Sulamita, mas Sulamita foge do rei porque ela quer o pastor. Olha só, aqui no versículo 4 do capítulo 1. Leve-me com você. Vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Quando você lê o restante de Cântico, ela quer que o noivo esteja nos mesmos aposentos que ela ou não quer que o noivo esteja nos mesmos aposentos que ela? Você leu o Cântico dos Cânticos aí recentemente? Ela quer que ele venha para os aposentos dela. Só que aqui ela está dizendo que o rei está puxando ela para os aposentos e ela está dizendo, me deixem aqui com ele ou me tirem daqui? O que ela está dizendo? Me tirem daqui. Me tirem daqui. Então, nós temos aqui dois cenários. Sim, Sandra? A NVI não dá a entender assim. Não entendi. A NVI não dá a entender assim, pelo menos pelo que eu vejo. Como é que está aí no Leve-me NVI? com você, vamos depressa. Leve-me o rei para os seus aposentos. A gente mudou da NVI para NAA porque nós consideramos que o método de tradução da NAA é um pouco mais fiel em relação aos tempos e modos das palavras. De qualquer maneira, pega o Luiz Saião, que é um baita linguista que coordenou a tradução para a NVI, e não dá para dizer que não poderia ser assim como a NVI traduziu, tá? Mas não é apenas aqui no capítulo 4 que a gente vê isso, né? Esse aqui é o primeiro indício de que talvez Salomão não seja o amado dela, mas que Salomão é alguém que tem algum interesse nela, mas ela vai fugir disso porque o interesse dela não é o rei no palácio, mas é o pastor no campo. Então tem a questão assim da cena de fundo, um palácio, um rei que interage com o povo, um rei que tem desfiles lá com aquele monte de soldados passando, mas as referências que nós temos a Salomão sempre são em relação a ele, não em relação a você. E qual é a diferença ele e você?
Quando a amada fala você, ela está falando meu amado. E quando aparece Salomão, está falando ele. Tipo, ele passou, ele fez, ele tem. Mas quando fala do amado, quando está se dirigindo, em geral, ao amado, está se falando como você é belo, meu amado, como é encantador, mas ainda que em alguns momentos ela diga, eu sou do meu amado é meu amado tem saudade de mim. Eu disse para vocês, trago polêmicas e não trago respostas. Porque, como a gente está estudando teologicamente a Bíblia, a gente precisa ter um olhar de possibilidades. Tá? Porque um olhar que é um olhar dogmático, baseado na interpretação, é muito arriscado. Porque muito do que as pessoas se consideram fiéis, elas são fiéis a uma interpretação bíblica. Não significa que elas são fiéis à Bíblia. Concorda que tem uma diferença entre ser fiel à Bíblia e fiel a uma interpretação da Bíblia? Por exemplo, a pessoa que diz o seguinte, eu sou fiel aqui porque eu vejo que o amado é Salomão. Não, você é fiel a uma interpretação. Agora, se você for fiel à Bíblia, você vai ver que não é possível determinar que é Salomão. Como eu disse para vocês, Cântico dos Cânticos de Salomão, ou Cântico dos Cânticos para Salomão. Olha, a palavra hebraica significa as duas coisas. Você não vai ser mais fiel se dizer que essa ou que essa é certa. Você será fiel se reconhecer que as duas coisas são possibilidades e que elas não afetam o ensino final. Sim, Elaine. Quando eu li, hoje eu li 4 vezes, porque eu não me encontrava, né? Aí eu pensei, isso aqui poderia também estar sendo falada numa linguagem para descrever situações e lugares, não exatamente um romance entre 2 pessoas. Eu acho que deu uma falhadinha. Repete as últimas as coisas que disseste. Tá. Após eu ler a 4ª vez, eu pensei, isso aqui pode estar sendo usado uma figura de linguagem para descrever situações e lugares, e não propriamente um romance. Pode ser? Meio louco, né? Olha só. Como a comunidade judaica passou a ler isso na Páscoa como realmente uma mensagem de amor, e como esse tipo de cântico era usado em casamentos, a probabilidade é que desde o início já tenha sido interpretado como um relato apresentado poeticamente. Mas eu prefiro enxergar como, em geral, se enxerga esse livro como sobre 2 pessoas que existiram, que se amaram, se desejaram, e esta história, ou o conjunto dessas histórias, é apresentada nesta linguagem poética, certo? Mas nós não temos, além do registro de Salomão, o registro da Sulamita em outros livros históricos. Então, a gente precisa trabalhar com possibilidades, né? Agora, probabilidades, a probabilidade é que tenha acontecido aqui, porque, inclusive, eu não sei se você sabe, esse livro, ele foi considerado tão polêmico, tão polêmico, tão polêmico, que na comunidade judaica, somente quem tinha mais de 30 anos podia ler. Né? Então, a Karine, que eu acho que não poderia estar nessa aula, eu não sei se a Charlene já tem 30 anos. Então, 30 anos para cima poderia, 30 anos para baixo não pode. E justamente por o entendimento literal das cenas descritas aqui, né? E aí, gente, são cenas... Davi, considerando que o Salomão teve aquele monte de mulheres, ele seria fiel a só uma? Meio confuso, né? É que aqui ele não promete fidelidade, né? Aqui ele diz que ela é a melhor de todas. Então, olha lá no capítulo 6, versículo 8. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem números.
mas uma só é a minha pombinha sem defeito, a mais querida da sua mãe, a predileta. É um texto bem atual, então. Se alguém mais é rei em Israel, agora não sendo rei em Israel, né? Não tem como transportar o texto. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos um livro que é considerado o top of top dos cânticos, que retrata o amor, e embora se negue, nós temos uma linguagem altamente erotizada. Nós não temos aqui uma linguagem vulgar, mas nós temos uma linguagem vulgarizada, que me parece que, quando se fala em puritanismo, exclui a ideia de sexualidade. E isso é um problema, porque a igreja, ela, historicamente, vê o sexo como algo ruim. Reforça o tabu. E a gente sabe que não foi a igreja que criou o tabu. Quem é que criou o tabu do sexo? Foi Adão e Eva, quando pecaram e tiveram que se cobrir porque ficaram com vergonha um do outro. Ali, nós tivemos o início do tabu do sexo. Poxa, eles andavam nus e não tinha problema, e a partir do pecado eles têm vergonhinha um do outro? Mas é. Só que não é só a vergonha, há uma deturpação. Quando há o pecado e Deus fala com Adão, Deus fala com a serpente, Deus fala com Eva, Deus diz o seguinte: olha, Eva, é o seguinte, sabe essa mancada que tu fizeste? A consequência é a seguinte: teu desejo será para teu marido e ele te governará. Então, isso da mulher ser um objeto sexual é consequência do pecado. Então, veja bem, nós temos o tabu e nós temos a objetificação. Eu cancelo essa palavra que eu acabei de falar aqui, né? Mas tornar a mulher um objeto... Nossa, travou mesmo, né? Objetificação, será? Objetificação? Diga 5 vezes, objetificação, objetificação. Isso começa lá no Jardim do Éden. Mas olha que interessante. Lá no Éden, eles estavam num jardim. Estavam nus e não tinham vergonha um do outro. E durante séculos e séculos e séculos, a nudez foi um problema. O relacionamento era um problema. E onde é que nós estamos aqui em Cântico dos Cânticos? É uma passadinha no palácio, me tirem depressa daqui. E onde é que a maior parte das cenas românticas acontecem? No jardim. E não tem vergonha aqui. É um livro sem vergonha. Sem, no sentido de não ter vergonha, né? Não sem vergonha na expressão sem vergonha, como a palavra passou a representar. Então, olha que bonito esse resgate de algo pré-queda. Elaine? Objetificação do corpo feminino. É a banalização. Só para contribuir. Ok, objetificação. Nós vemos aqui, em Cântico dos Cânticos, não uma objetificação do corpo feminino, mas é uma mulher que ela está bem resolvida em relação à direção do seu desejo, ela oferece o seu amor e oferece o seu amor incluindo o seu corpo nesse relacionamento. Mas não significa que ela está livre de um determinado olhar depreciativo sobre si mesma. Olha aqui no capítulo 1, versículo 5. Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha que me pertence, não a guardei. Então, olha só, normalmente a gente lê assim, ó, eu sou morena e bonita. E aí tu pensa em alguém que está feliz por ser morena
e por ver que sua beleza inclui ser morena. Não é o que ela está dizendo. Ela está dizendo, eu sou bonita. Infelizmente, eu fiquei morena. E aqui não tem a ver com raça, tá? Não tem nada a ver com branco, negro. Aqui tem a ver com alguém que tem a pele clara, que foi queimada pelo sol. E por que ela foi queimada pelo sol? Porque ela foi excessivamente submetida a um trabalho sob o sol. Tá dizendo assim, ó, meus irmãos ficaram de cara comigo e me botaram para trabalhar no sol. E aí, em vez de estar cuidando de mim, eu estava cuidando que era dos outros. E aí eu fiquei com essa cor aqui. Concorda? Então, que ela vê que o bronze passou do ponto, usou muito cenoura e bronze. Então, veja como o contexto muda, né? Hoje a pessoa diz assim, desculpa, eu estou muito branca, eu não estou pegando muito sol, eu moro em Caxias, estou com problema de vitamina D. Aqui é o contrário. Né? Aqui a pessoa pede desculpa e se explica se está muito branquinha. Aqui ela é muito morena. Não obstante isso, ela não tem problemas com o seu corpo enquanto corpo, em relação a falar sobre seu seio, sobre o desenho do seu próprio corpo. Então, nós precisamos falar sobre isso, porque o contexto em que a gente vive trata como bonito o que é contrário ao sexo. Parece que quanto mais uma pessoa tem relacionamento com Deus, menos o sexo deveria ter espaço na vida dessa pessoa. E não é assim. A Bíblia ela sempre trata a sexualidade como um presente de Deus e um presente que deve ser usado. Porque quando Deus diz multipliquem-se, bom, Deus não nos criou seres assexuados com determinado tipo de divisão, né? Tipo assim, que nem a divisão da célula lá, que é uma e daqui a pouco vai passando um processo e vira duas. Né? Nós temos um processo de fecundação entre dois gêneros. Então, a multiplicação ocorre aí. Veja que está escrito lá que o homem deixa pai e mãe, se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E como é que esse uma só carne acontece? Isso tem, certamente, um significado espiritual, emocional, moral, filosófico, mas também físico. E aqui nós temos essa recuperação do Jardim do Éden pré-queda, com uma linguagem sexual explícita. Ela é explícita naquilo que está descrevendo. E aí nós vamos ter o apóstolo Paulo dizendo, olha, o homem e mulher, né, marido e mulher, não devem se negar um ao outro. Ali ele está falando sobre o relacionamento sexual. Apenas, se isso vai acontecer, tem que ser por um curto espaço de tempo, porque alguém está com dor de cabeça. É isso que ele falou lá? Não. Por um curto espaço de tempo para se dedicarem à oração. Depois voltem a unir-se para que o Satanás não tente vocês. Então, qual é o pressuposto do apóstolo Paulo aqui? O apóstolo Paulo tem o seguinte pressuposto. Se você é casado, se você é casada e não está praticando o relacionamento sexual dentro do casamento, você está mais vulnerável às tentações de Satanás. Então, não se neguem um ao outro, exceto por mútuo consentimento para se dedicar à oração. Então, o marido, né, procura a esposa, oi, amor, vamos conversar mais intimamente hoje, vamos nos conhecer hoje, falando biblicamente. A mulher diz assim, não, hoje não dá, hoje nós vamos ter que orar, e orar bastante pela nossa vida, pela nossa família, porque somente a oração é motivo para interrupção momentânea da regularidade do ato sexual dentro do casamento. Claro que tem as questões de saúde, etc, etc, né? Quem levantou a mão aqui? Daiane. Assunto, quero te fazer 2 perguntas. Casamento, que hoje em dia, tipo, eu, pelo menos, o pessoal fala muito em o casamento no papel, porque tu tem que casar no civil, no religioso. Defina casamento para mim e que parte desse livro de que maneira ele aponta para Jesus.
Tá. Vamos por partes. A parte de que maneira ele aponta para Jesus, a gente vai mais lá para o final da aula, pode ser, Daiane? Sim, claro. E a parte do casamento. Então, gente, olha só. Eu até domingo dei de en passant esse conceito aqui para nós da Igreja Batista da Comunhão, tá? Nós somos uma igreja batista. Um dos princípios de ser uma igreja batista é ter somente a Bíblia como um livro de autoridade, como fonte de autoridade prática, tá? Ou como se fala, de fé e prática. Só a Bíblia. Então, quando você quer saber o que é um casamento, os batistas vão olhar só para a Bíblia. E olhando só para a Bíblia, o que é um casamento? Bom, aí não tem um momento que vai falar especificamente o que é um casamento ou a definição de um casamento. Nós temos que olhar a Bíblia como um todo, tá? Primeira coisa a saber, o casamento é o que define a relação de Jesus Cristo com a igreja. Efésios 5, tá? Então, Efésios 5 vai definir, quando Paulo está falando lá sobre marido que se entrega pela esposa, né, esposa que respeita o marido, que vive aquele relacionamento profundo lá, e daqui a um momento ele diz assim, ei gente, ó, não vamos pensar que isso aqui é vocês, isso aqui é Cristo e a igreja. Isso é um mistério profundo. Então, marido e mulher aqui na Terra refletem a relação de Cristo com a igreja. Tá? Então, a primeira definição sobre casamento é isso, é o que Cristo tem com a igreja. Esse é o ponto de partida. Tá? Muito bem. E a relação que Cristo tem com a igreja é de exclusividade, é de perpetuidade. Não tem até que a morte separe, porque em Cristo, né, nós fomos livres da morte, então é por toda a eternidade. Então o casamento é de perpetuidade. E é de exclusividade. Ah, mas nós somos muitos, Jesus tem um relacionamento com muitos, então, né? Não, mas nós somos muitos membros de um só corpo. Então, Jesus Cristo não tem um relacionamento com a Elaine, com a Sandra, com a Charlene, com a Daiane, com a Karine, com o Leandro, com o Áureo, comigo, como se nós fôssemos corpos individuais, ou como Salomão, que teve lá suas 1000 e tantas. Ele vê cada um de nós aqui como membro do mesmo corpo. Esse corpo é a noiva. E essa noiva é a igreja. Então, Jesus tem um relacionamento com uma só esposa, que é a igreja. E nós estamos dentro dessa noiva, dessa igreja, somos membros disso. Quando nós vemos a ideia de casamento na Bíblia, nós temos uma forte ideia de compromisso, desde que ele é assumido. Quando alguém noivava, embora não fosse esse o termo usado, mas quando alguém se comprometia em casamento, era como se casado fosse. Por exemplo, Maria e José eram comprometidos em casamento. Eram como se casados fossem. Então, alguns historiadores dizem que quando, por exemplo, eu ia lá na família da Paula, e aí lá todo mundo entendia que Paulo e eu iríamos nos casar, nós celebrávamos, então, o compromisso de nos casarmos. Então, eu voltava para minha terra, e aí, então, eu construía, ou para o meu lugar, ou para o meu terreno, e construía lá uma casa. Quando a casa estivesse pronta, eu vinha e levava a Paula para minha casa, que agora é a nossa causa. E aí, então, nós casamos. Mas, antes de fato, entrar na mesma casa, existia uma festa, ou bodas. E esta festa poderia durar vários dias. E quem é que estava nessa festa? Os familiares e amigos. Então, houve o compromisso do casar-se, e a partir do compromisso do casar-se, o viabilizar o casamento materialmente falando, e aí então chega o dia em que esse casamento será pactuado publicamente. E aí tinha uma festa. Em algum momento desta festa, os noivos iam para a tenda, e lá nessa tenda eles tinham um relacionamento sexual. E aí então o casamento estava consumado. Tá? A partir daquele momento, eles pertencem um ao outro. Então, é todo um conjunto de coisas. É um pacto que se faz entre o casal, né? Um compromisso de vida que até antecede aquela cerimônia. E uma vez que tem esse pacto entre os casais, existe uma celebração disso, pública.
E havendo esta celebração pública disso, há, então, a consumação física desse casamento. Bom, nós não estamos falando aqui sobre um culto de casamento, porque isso não tem na Bíblia. Nós não estamos falando sobre ir no cartório e assinar o casamento, porque isso não tem na Bíblia. Mas do que isso faz parte? Isso faz parte da pactuação. Então, exemplo, quando eu vou lá no cartório e me caso no civil, é aquele assumir o compromisso publicamente, civilmente. E o culto corresponde àquela festa, aquela festividade, principalmente a partir da família na fé, certo? Mas nem a assinatura no cartório e nem o culto são o casamento. O casamento é o compromisso entre um homem e uma mulher de perpetuidade e exclusividade. E o ideal é que isso aconteça, então, pública e civilmente, casando no civil e casando no religioso. Mas são rituais e cerimônias. O casamento é a disposição da vontade e o compromisso entre um e outro. Então, pega lá o João e a Maria, que estão juntos há 30 anos, tem um filho de 18, outro de 24, não casaram no civil, não casaram no religioso, mas tem o desejo, o compromisso de serem fiéis um ao outro e ficarem juntos até que a morte os separe. Eles são casados. Pega o Joaquim e a Antonella, que se casaram no civil e no religioso, mas o Joaquim nunca cogitou a ideia de ficar só com uma mulher. Ele sempre manteve a ideia de ter outras mulheres paralelamente, e a Antonella pensou, vou ficar com ele enquanto for legal, depois que não for legal, não vou mais ficar com esse cara. Eles não têm um casamento, mesmo que foram no civil e mesmo que foram no religioso, porque faltou a disposição da vontade, a exclusividade e a perpetuidade quanto o pacto. Então, a gente confundiu as cerimônias e o ritual com o que é o casamento. E a igreja passou a apontar o dedo para as pessoas dizendo, vocês não são casados, para pessoas que são, e dizendo, que bonito, agora eles são casados, para pessoas que não são, diante de Deus. Entende? Então a igreja passou a apontar o dedo, a pessoa vai fazer lá aquele curso, o Casados para Sempre, e lá eles vão descobrir que estão em pecado porque não casaram na igreja e no religioso. Como assim estão em pecado se eles se veem como marido e mulher? Como é que você vai dizer uma coisa dessa? Então vai ter que pegar todo mundo aqui, porque Abraão casou onde? Pedro casou onde? Porque a gente sabe que Pedro era casado porque ele tinha uma sogra, né? Que dava trabalho ficando doente, daí Jesus tinha que ir lá curar, não vou falar nada. Entende? Então, sim, Karine. É uma pergunta não tão dentro, mas sobre o que tu falou do Casados para Sempre, nesse curso, e fica explicado isso? Tu deve ter o conceito do curso e saber um pouquinho, porque eu vejo muitas pessoas que fazem o Casados para Sempre regularizarem isso, sabe? Tanto no religioso quanto, né, no civil e tal. Mas será que eles têm, então, essa noção do que é o casamento mesmo, de como é? Ou é só no papel, vou lá e casei pra, né, tipo, tirar da consciência isso? As experiências que eu tenho com pessoas que fizeram casado para sempre, que me procuraram e disseram assim, pastor, tu pode fazer o nosso casamento? Eu disse, vocês não são casados? Não, a gente fez o casados para sempre, nos disseram que a gente está em pecado. Vocês estão em pecado? Sim, mas por que você está em pecado? Porque a gente não é casado. Mas tipo assim, tu vai ficar com ele pro resto da vida? Sim, mas é claro, pastor. Tu é fiel a ele? Sim, pastor. Tu vê ele como teu marido? Sim, pastor. Tu está em pecado por quê? Que texto da Bíblia alguém pode abrir para aquela pessoa e dizer assim, olha, não está batendo com o que está ensinado nas Escrituras? Áureo? Davi, eu e a minha esposa, a gente trabalhou Casados para Sempre durante muitos anos, tá? E parando, assim, hoje, pensando,
ele é um curso que tem um foco bem machista mesmo, assim, tá? E essas questões, elas são muito debatidas lá dentro, entendeu? Então, é meio que tem uma apostila, um material todo pronto, né? E você tem que seguir passo a passo. Tem coisas ali, assim, meio contraditórias, e hoje eu jamais passaria aquilo lá de novo, né? Nem cobraria, mas sim, tu tem que instruir as pessoas a se casarem, né? Então, realmente, se você não tem um casamento, né, no papel, é direcionado para que se faça assim, um casamento, para que se procure, que se torne legal esse casamento, entendeu? Que seja regularizado. Então, é bem nessa linha mesmo, tá? Você não está dentro de um molde cristão, se você não tiver casado de papel, na igreja, no civil, tem toda essa questão. Realmente está certo essa tua colocação aí. Obrigado, Aro, por colaborar. E, gente, eu acho que a intenção é boa, tá? Mas, assim, ou você vai ser bíblico ou bem intencionado. Karine? Não, Daiane, né? Foi ela, mas eu tinha levantado a mão só para dizer que daí fica meio estranho, porque daí a pessoa faz esse curso, digamos assim, talvez nem entendeu isso aí, né? E aí segue a mesma coisa, pode seguir da mesma forma, só que daí casou no papel, né? Exato. Daiane? Então, o casamento, ele tem muito mais a ver do que o compromisso que um faz com o outro perante Deus, do que com o papel e festas em si. Isso? Exatamente. Para mim, Davi, o casamento é a disposição da vontade e o compromisso de homem e mulher entre si serem exclusivamente marido e mulher até que a morte os separem. Então, o momento do casamento, para mim, é quando essa disposição de vontade é dita de um para o outro e eles assumem esse compromisso um com o outro diante de Deus. Agora, por que as pessoas não casam no religioso e no civil? É porque elas entendem o que é o casamento bíblico ou porque elas não querem assumir o compromisso? Porque eu pergunto, se tu tem o compromisso de exclusividade, fidelidade, perpetuidade, por que a gente não vai celebrar isso com a igreja? Por que tu não vai lá no cartório assumir isso diante dos homens? E aí, não, daí a pessoa diz, se a pessoa disser assim, não, pastor, porque biblicamente isso não existe, eu respeito e aceito. Mas se a pessoa diz assim, pois é, que imagina depois se der errado, então tu tá em pecado, tu tá fazendo sexo com uma pessoa que não é teu marido, que não é tua esposa, tá em pecado. Entende? Então, por isso, gente, assim, ó, tem o que a Bíblia ensina e tem os costumes que combinam com a Bíblia. Então, o costume do casamento religioso e o costume do casamento civil, eu acho que combinam com a Bíblia, porque são manifestações desse pacto entre o homem e a mulher. Mas não pode ser imposto, porque você não tem um texto bíblico que você possa abrir para falar que tem que ser desse jeito. Entende? Sandra? Tá fechado o teu mic. E acerca de Romanos 13, de se sujeitar às autoridades e, enfim, tu tem um documento ali que diz que tu é casado ou não, entendeu? É que as autoridades não obrigam ninguém a casar, né? Então, se as autoridades obrigassem as pessoas que têm um relacionamento de casamento entre si a casar no civil, a gente poderia considerar o texto aplicável. Mas se sujeitar às autoridades não significa fazer ou deixar de fazer obrigatoriamente uma coisa que é opcional, né? Tanto é que, por exemplo, se você casa no civil, você vai lá e assina a partir daquele momento, civilmente você é casado. Mas se você vive como casado e não foi no civil, mas depois de um determinado período, o Estado simplesmente diz, vocês são casados, pelo regime de união estável. Entende? Mas ele não foi lá fazer união estável, mas para fins legais, tem união estável, você ficou, se eu não me engano, 2 anos juntos, vivendo uma vida que demonstra uma vida em comum, o Estado diz, mas vocês são, então eles vão, se der errado, se eles se separarem, o Estado vai regular a partilha dos bens como se eles tivessem se casado civilmente sob o regime de comunhão parcial de bens.
né? Então, veja, o Estado não impõe, ele constata que aquelas pessoas vivem como, né? Tanto é que não tem uma sanção para quem não casa, né? Então, por isso que não, penso que não daria para aplicar nesse caso, o Código Civil, ou melhor dizendo, Romanos 13 é o Código Civil, né? Porque é diferente, por exemplo, assim, de você fazer uma compra e você sonegar os impostos, ou você fazer uma venda e sonegar os impostos, porque daí é um crime, né? O Estado determina que o imposto seja pago, mas nesse caso o Estado não determina que as pessoas casem no civil. E, Davi, outra Oi? questão também é o seguinte, se a gente pensar só por esse âmbito aí, nós estamos pensando na Bíblia aqui para o Brasil, né? Agora, tu pega uma cultura, por exemplo, que nem os esquimós, que não tem essa questão do casamento no civil. Tu pega os indígenas, tu pega outros países que têm uma cultura diferente da nossa. Não, né? A Bíblia foi escrita para o mundo inteiro, e não só para o brasileiro, né? Aqui que a gente tem essa condição, né? Então, ela é mais ampla do que o Brasil só, né? Sim, verdade. Elaine? Olha, eu considero muito corajoso o que tu está dizendo, né? Mas vai, com certeza, vai gerar muita polêmica, porque aqui nós estamos falando em aula, estamos entendendo, mas tu já pensou quando se esse assunto sair para fora da aula? Puxa, então o pastor acha que a gente pode, se a gente está bem, a gente vai ficar assim. Eu te admiro a tua coragem, mas é um tanto quanto perigoso, né? É o teu bem. Se a pessoa me procurar, a gente vai conversar, a gente vai para as escrituras, né? Mas, por exemplo, no domingo mesmo eu falei isso, só que falei mais rápido. O que importa para nós é nós fazermos a vontade do Senhor. Isso é inegociável do nosso desejo, né? Agora, a gente não pode querer ser mais bíblico do que a Bíblia. E não podemos desejar ser menos bíblicos do que a Bíblia, né? Então, a gente precisa chegar lá a partir do que as escrituras ensinam. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que você... E olha, eu estou falando para todo mundo aqui, que você acha que é bíblico e não é. E eu sei porque eu me incluo nisso, tá? Porque quando a gente forma uma cosmovisão, ela faz parte da nossa estrutura de vida. E quando a gente coloca para dentro da nossa cosmovisão uma coisa que não é, ela passa a ser. E quando alguém ataca aquela cosmovisão que não era, mas passou a ser, a gente age irracionalmente e vai tentar defender isso com razão. Então, você tenta defender a irracionalidade com razão, e aí vira uma bola de neve da qual não tem como sair. E é por isso que tem crente achando tanta coisa diferente da outra, né? Mas assim, ó, a Bíblia realmente ensina isso diretamente em relação a qualquer coisa? Então tá. Olhando para o ensinamento de Cântico dos Cânticos, nós temos aqui o que seria o retrospecto do Jardim do Éden, cenário ideal, ao mesmo tempo que apontando para um relacionamento puro como tal outro não existia, né? Essa, digamos assim, essa voz do amor aqui resgatando algo, né? Apesar de não vulgar, mas sim erotizado. E assim, ó, os manuais de teologia não vão falar erotizado, eles vão negar a erotização. Mas a mulher chamando em direção aos seios, se isso não é para amamentar, isso é erótico. E não há problema com o erotismo, há problema com a erotização da cultura. Aí é outra coisa, porque aqui é um erotismo dentro de um relacionamento, como um relacionamento aceitável à época para estes padrões aqui, certo? Porque por mais que Salomão tenha tantas aquelas mulheres, para mim faz muito sentido que talvez não seja Salomão o amado, porque ela diz: o meu amado é meu. O meu amado é meu. E olha só a informação aqui, tá? Deixa eu ver onde é que está. Olha o capítulo 8, versículo 11 e 12. Salomão teve uma vinha em Baal-Ramon,
ele a entregou a uns lavradores e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1.000 moedas de prata. A minha vinha, que me pertence, dessa cuido eu. Entende que a possibilidade de não ser Salomão amado? Salomão tem as vinhas dele, ele faz o que quer com as vinhas dele, mas a minha vinha, dessa cuido eu. Então, na fala, nessa voz do amor aqui, nós temos um clamor à exclusividade, que parece não caber no que Salomão tem. Mas eu admito que existe uma certa confusão aqui para a gente poder interpretar, né? Se o amado é Salomão, se o amado não é, ou seja, esse livro é mais complexo do que a gente possa simplesmente chegar aqui e determinar o que é, o que não é. Sim, Charlene? Eu ainda estou confusa. A minha Bíblia, em cima dos versículos, diz que nem agora no capítulo diz coro. Esses coros significa que são pessoas falando em cima da relação, enfim, é isso? É um coral. É um coral. Sim. Imagina que tu tá vendo assim, que tu foi assistir uma peça, né? E daqui a pouco tem a esposa, né? Beija-me com o beijo de tua boca! E daqui a pouco vem lá um coral cantando assim, deixa eu achar o coro aqui. O que é aquilo que vem subindo do deserto, né? Um monte de pessoa lá cantando, né? E daqui a pouco tem o esposo falando, como você é bela, amada minha. Então, é uma cena, é um drama, é um ato que está acontecendo aqui. Então, tu tens aqueles atores principais, né? A amada, o amado, o coro, e daqui a pouco apontando os pastores, os guardas, sentinelas, os irmãos, como aqueles figurantes. Então, a melhor maneira de imaginar isso aqui é que tu está assistindo a um grande espetáculo. E o coro é o coral. Certo? Então, vamos olhar aqui. Já vimos, na verdade, palavra-chave, né? Qual é a palavra-chave do livro de Cântico dos Cânticos? É o amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Já disse o outro aquele lá, né? Vamos dar uma olhada no capítulo 8, versículo 7, porque acho que esse é o texto que vai resumir o livro todo. Quem que pode ler aí, por favor, já leia. As muitas águas nem os rios apagá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Então, olha que coisa forte aqui, né? Vocês conhecem aquela música da Fernanda Brum, que tem essa parte aí? Nossa, gente, quando eu tô escutando, eu escuto 500 vezes a música. Né? Tipo, termina, eu boto pra começar de novo, termina, eu boto pra começar de novo, termina, eu boto pra começar de novo. Deixa eu ver se eu acho aqui e já coloco para vocês aqui o link para vocês salvarem e verem depois. Bom, numa pesquisa rápida aqui não achei, então vai ter que ficar para... Quem quiser me pede depois pelo WhatsApp, eu acho melhor envio lá. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Gente, isso não combina com 1:4? Isso aqui não seria uma resposta, talvez, para as investidas do rei? O que você acha? Pode ser, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas a grande questão é que, sendo ou não aplicável a questão ali de Salomão, é uma verdade por si só, que o amor é desse jeito, né? Que o amor não pode ser apagado, o amor não pode ser afogado. E olha só, quem é que vai recuperar
esse versículo aqui, séculos depois. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Isso lembra o quê? O que é ser desprezado? É não receber valor, né? Desprezar é não ver valor. E aí alguém vai falar depois, né? E não vai ser o Renato Russo, sobre o amor, né? Sem amor, nada serei. Então é a Bíblia. Paulo. Exatamente. Eu falo Renato Russo porque estava assim, em 1 Coríntios 13, lá no prédio de letras da UX. Ainda que eu tivesse o amor, tal. Renato Russo, não pode ser. Que loucura. Não é prédio de letras, acho prédio de história, eu acho. E que era pior ainda se fosse. E aí a Daiane tinha falado sobre Cristo no livro, né? Olha só, lembra lá em Lucas que está registrado que Jesus ensinou o que constava a respeito dele em Moisés, todos os profetas e toda a Escritura. Então, Jesus ensinou o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Logo, em algum momento do ensino de Jesus, ele ensinou o que constava a respeito dele em Cântico dos Cânticos, concorda? Primeira coisa aqui. Teve um concílio da igreja, não sei, eu acho que no século IV, se eu não me engano. Não, no século VI. E nesse concílio foi proibido que se interpretasse Cântico dos Cânticos sem alegorizar o texto, ou seja, sem negar a sua historicidade. Ou melhor dizendo, tinha que negar a historicidade e dizer que ele era apenas uma alegoria, tá? E eu refuto isso. Eu acho que esse texto não é alegórico. Eu acho que esse texto retrata um casamento. Eu acho que esse texto relata o amor entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, que vivem de forma profunda e quente esse relacionamento. Agora, assim como, por exemplo, de verdade Israel saiu do Egito para a Terra Prometida, tem uma alusão na saída de Israel do Egito para a Terra Prometida a Jesus nos tirando do pecado e nos levando para junto de si, certo? Então, o real, o histórico, aponta para o anterior e verdadeiro, acima de tudo, que é Cristo e a obra de Cristo. Então, esse amor, este romance vívido aqui, retratado em Cântico dos Cânticos, real, aponta para Cristo de alguma maneira. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Entendendo a linguagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento, há duas figuras. O Antigo Testamento apresenta Israel como noiva, e o Novo Testamento apresenta a igreja como noiva. Compartilhando aqui com vocês a tela. Vamos olhar aqui alguns textos, então, como noiva sendo Israel no Antigo Testamento e sendo a igreja no Novo Testamento. Então, vamos lá. Elaine, Isaías 54, 5 e 6. Áureo, Jeremias 2, 2. Daiane, Oséias 2, 16 a 20. Daí, Karine, já vai abrindo 2 Coríntios 11, 2. Sandra, Efésios 5, 23 a 25. E Leandro, Apocalipse 21, 9. Vamos começar, então, com Isaías 54, 5 e 6. Fechado o microfone. Desculpa. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Estou certa? Aham.
Então, apresentando aí Deus como o marido de Israel, né? Sim. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. E olha só que interessante, né? Deixa aberto aqui em Isaías 54, 5, 6, que está falando, né? Tipo assim, Deus está dizendo, eu sou teu marido. Eu te peguei como uma mulher que não valia nada. E eu te trouxe valor. Mas olha Efésios 5. Vamos todos lá para Efésios 5. Vamos ler aqui. Eu tinha pedido para alguém ler, mas deixa que eu leio aqui. Vamos ler do 22 em diante. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, você percebe a semelhança aqui? Como é que era a mulher quando Deus resgata ela lá em Isaías? O que descreve essa mulher? Então, Isaías 54, 5 e 6. Porque o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é seu nome, o Santo Israel é o seu Redentor. Então, já começa por aí, né? Redenção tem a ideia de tirar, comprar, tirar da escravidão. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido. E olha só, o trabalho do noivo aqui, né? Do marido, em Efésios. Amou a igreja, se entregou com ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, de água. Por que tem que lavar alguém? Por que tem que dar banho a alguém? Porque se alguém está sujo, se alguém precisa de um trabalhar. Então, assim como nós vemos esse desejo de Deus em purificar Israel no Antigo Testamento, nós vemos o desejo do Senhor em purificar aqueles que agora são a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Senhor. Mas qual era a nossa situação antes de Cristo? Era o pecado, era a sujeira. Então, ele vai nos lavar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, me refiro a Cristo e à igreja. Porque senão você vai ser biblicamente, pastor, eu quero casar com alguém. Bom, então vá, procure a mulher mais suja que você encontrar, e aí dá um banho nela, e aí você vai ser bíblico, né? Porque Efésios 5 fala sobre isso. Não. Apesar de estar registrado aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha só lá no versículo 31. Por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha só, gente. Eis porque o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí, para nós, a coisa mais natural é pensar em um homem e uma mulher aqui desse mundo casando, né? Só que Paulo está dizendo o seguinte, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, olha só, na ilustração, Cristo deixou a glória. O Pai e o Espírito, para vir a esse mundo, lembrando que o Espírito é uma palavra que em português é gênero masculino, mas no original não é um gênero masculino, e vem e se une à sua igreja, que somos nós. Por isso que Paulo está dizendo, ó, se dá conta que eu estou falando da igreja? E aí o casamento, então, ele precisa refletir isso, refletir a disposição de Cristo em vir se unir para todo sempre, se tornando, então, essa uma só carne. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Então, só para a gente ver essa relação entre Isaías e Efésios. Jeremias 2:2.
Vai, proclame diante do povo de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Próximo. Acho que é Oséias 2, 16 a 20, né? Daiane, estás conosco? Desculpa, toda vez que eu vou abrir o microfone eu saio da tela. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal, e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Agora, então, a gente vai voltar a ver a igreja de Cristo retratada no contexto da nova aliança como a esposa, como a noiva. 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O Efésios 5, 23 a 25 a gente já viu. Então, vamos para Apocalipse 21, 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ali o cenário de fundo está falando sobre a igreja, né? Então, gente, esse livro é sobre o livro de Cântico dos Cânticos, é um livro sobre o amor e como este amor impactou a vida de duas pessoas que viveram esse amor, que retrata o verdadeiro amor, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, e entregando a si mesmo, por isso que nós podemos dizer que ele entrega do seu amor, porque ele entrega de si mesmo, e ele é amor. E então, quando nós entendemos Jesus Cristo, o que é o amor e o que ele se dispôs a fazer, devemos viver nele e nele refletirmos esse amor em todos os nossos relacionamentos a partir do nosso lar. Áureo. Ô, Davi, então, baseado no que a gente leu aí, então, claro, o livro de Cantares significa o relacionamento da igreja, né, com Jesus, né? Então, agora, e Salomão fica onde nessa história? Porque ele estava ali atrapalhando o relacionamento, né? Ele é quem? Que personagem ele é nessa situação? É uma questão interessante, né? Polêmica, né? Polêmica. Que como a gente não pode nem afirmar que ele é o amado e nem afirmar que ele não é o amado, apenas ver essas duas possibilidades, né? Então, é importante. Agora, de qualquer maneira, talvez eu vá viajar muito aqui, tá? Mas ele é alguém que dá condições para o relacionamento acontecer, porque acontece no reino dele, né? Então, acontece dentro da segurança do reino, onde pode ter os pastores, onde tem os guardas, onde tem tudo. Mas a noiva não poderia se relacionar com ele diretamente. A noiva vai ter que se relacionar com o amado, que é um pastor dentro do rei. E aqui eu estou caminhando numa zona muito perigosa para falar sobre a nossa impossibilidade de nos relacionarmos com Deus Pai, se não for por Jesus Cristo. Tá? Mas veja, eu estou colocando isso aqui no campo da hipótese, da hipótese, da hipótese. Tá? Se nós fôssemos entender que Salomão não é o amado e que a gente teria que fazer uma prefiguração dele, ou uma tipificação dele. Certo? Fica aqui no campo vamos deixar isso no cantinho de algum lugar aqui. Gente, nós temos aqui um amor que eu quero encorajar quem é casado a viver
a celebrar o amor dentro do seu casamento, e a quem não é casado ainda, a se guardar para esse momento e procurar construir um relacionamento com alguém com quem vai poder viver momentos assim, sobretudo a partir de um pacto de exclusividade, de perpetuidade, né, de alguém que viva com Jesus. Os modelos de casamento fora da igreja e dentro da igreja que nós temos hoje, eles são problemáticos, tá? Porque no mundo é fácil de identificar quais são os problemas, né? No mundo, a falta de fidelidade, né? A imoralidade, a falta de compromisso, o abandono, a indiferença, a objetificação. Mas dentro da igreja, nós temos, acho que o Auro usou essa expressão machismo, né? Machismo. E vários cursos e pregadores e igrejas reforçam o machismo, né? Então, por exemplo, não existe a ideia em Gênesis 1 e 2 de que o marido é o líder. Não existe isso em Gênesis 1 e 2. Em Gênesis 1 e 2, os dois são criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1 e 2, os dois recebem a ordem da multiplicação, os dois recebem o mandato culinário, né, do que comer, os dois recebem a incumbência de cuidar do jardim. E eu não estou dizendo que não exista liderança masculina no casamento, só estou dizendo que em Gênesis 1 e 2, nós não temos uma base teológica para falar sobre a liderança masculina. O que vai acontecer é que, como castigo para a mulher, pensa comigo, como castigo para a mulher, por causa do pecado, Deus diz, tu vai ter dor na hora do parto, teu desejo será para o teu marido e ele vai te governar. Então, quando um marido governa uma esposa, ele está sendo bênção ou está sendo instrumento de punição pelo pecado? Então, marido governando não é um padrão de Deus para o casamento. É um castigo de Deus para a mulher. Então, tanto a objetificação que aconteceu, quanto o governo masculino são castigos de Deus em uma sociedade vivendo sem Deus. Mas a Bíblia fala sobre marido liderar e mulher se sujeitar a essa liderança, certo, em outro momento, e aí nós precisamos compreender esse momento. Está dizendo o seguinte, lá em Efésios 5, como nós lemos, né? Maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Então, veja, nós temos aqui um mandato de Deus para o homem liderar, porque aqui é o contexto dizendo o seguinte, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher enquanto esposa. Mas o fato de Deus ser o cabeça de Cristo não significa que Deus é de uma substância maior do que a substância de Cristo, porque o próprio Cristo disse, eu e o Pai somos um. Na oração de Jesus, Jesus diz, Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo antes desse mundo começar, antes de nós criarmos o mundo, antes da fundação do mundo. Então, uma igualdade de substância entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas há uma sujeição voluntária de Jesus Cristo, e nesta missão de amor, então, Jesus voluntariamente se sujeita ao Pai e diz, olha, eu não deixo de ter a minha vontade é não tomar esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, quando a Bíblia está dizendo o seguinte, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, esse é o modelo de liderança do homem dentro do lar. É uma liderança que se entrega. E quanto à mulher, é uma submissão a essa liderança que precisa ser voluntária. Como eu disse para vocês no início, desculpa, deu uma engasgadinha aqui. A sujeição feminina no casamento é uma sujeição que deve ser voluntária. E aí alguém me perguntou, tá, mas olha só, e até deixa eu dizer para vocês como é que eu pensava antes, tá? Então eu pensava assim, olha, o marido tem que decidir a partir da entrega. E a esposa tem que se submeter ao seu marido. Então imagina que o marido queira se entregar e a esposa queira se submeter, mas eles chegam a um impasse. E aí então, quem é que vai tomar a decisão final? E eu sempre pensei, a decisão final é do marido, porque ele é o líder.
sim e não como eu entendo hoje, né? Porque como eu entendo hoje, se o marido precisa se entregar pela sua esposa, eu acredito que ele pode se entregar sinalizando qual seria a decisão e qual seria o caminho, mas jamais impondo e tomando as rédeas do casamento e dizendo vai ser isso. Porque nós somos chamados a pagar um preço, os homens são chamados a pagar um preço. Por exemplo, Cristo é o marido, certo? Nós, igreja, somos a noiva. E aí, então, o marido nos diz a sua vontade. Por exemplo, ele nos diz que a sua vontade é que a gente não minta. Não está na palavra dele, não mintam uns aos outros? Ok. Então, eu sou a igreja. Igreja é a esposa. Quem é o líder? Jesus. O líder diz, não mintam. Ele nos proíbe de mentir? Ele nos impede de mentir? Não. A gente mente. Esse para mim é o pecado que eu menos tenho tentação, tá? Porque para mim é praticamente impossível mentir. Eu tenho tentação em outras áreas, essa não. Mas como um exemplo, a gente mente. Cristo acaba o casamento? Não acaba o casamento. Continua amando? Continua amando. Continua provendo? Continua provendo. E o que ele fez em relação à nossa mentira? Ele pagou o preço pela nossa mentira. Não pagou na cruz o preço da nossa mentira? Então, o marido que lidera é aquele que se dispõe a pagar o preço pelas escolhas da esposa. Quer a esposa o siga na liderança, quer a esposa não o siga na liderança. Então, se a minha esposa vai me respeitar como líder, é uma coisa entre ela e Deus. E onde é que eu posso fazer o filtro de ter uma esposa que vai seguir a minha liderança? E pela qual eu estarei disposto a me entregar quando ela decidir não seguir a minha liderança, antes de casar. Depois de casar, eu vou abraçar isso. Vou abraçar essa escolha. Então, nós precisamos de que se levante uma geração de maridos que seja grande o suficiente para que a esposa tenha facilidade de seguir a liderança. E a gente, infelizmente, vive uma geração de meninos, de guris, né? Que ou amadurecem tarde demais ou nem estão amadurecendo. Então, é um desafio para quem é solteiro aí, né? Que é encontrar homens que, tipo assim, Deus, olha, eu vou me sujeitar à liderança desse cara aí, mas valeu por facilitar, né? Trazendo um cara gigante como esse aí, que ama, que é comprometido contigo, que tem os seus valores, né? Então, fica aí o desafio para quem é pai, né? O Áureo, o Leandro, a Daiane, a Sandra, o João, né? A Sandra e o João acho que tem os filhos mais velhos aqui do grupo, mas o Áureo tem uma menininha, né? Um adolescente, o Leandro tem uma adolescente, um menino que já está entrando na vida adulta, a Daiane tem uma adolescente, né? Não deixem de levar Jesus para os filhos de vocês, por compartilhar uma vida com o Senhor, com raízes na palavra, né? Que a próxima geração aí seja uma geração de homens e mulheres de Deus valorosos, né? Que de fato representem a vida de Jesus, porque vivem com Jesus. Gente, alguma questão final? Alguém quer perguntar ou apresentar? Eu não falei dos filhos da Elaine aqui, tá? Porque uma eu já peguei para mim, né? A outra já é casado e o outro já é adulto também, já tem os filhos dele. Sandra? Me chamou a atenção no livro de Cânticos que ele repete mais de uma vez, umas 3 pelo menos, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser. Tem algum porquê de repetir isso? Olha, o que eu li a respeito é em relação ao amor não ser forçado, não se poder forçar o amor, mas a voluntariedade dele. Então, é você viver a vida num contexto no qual o amor frutifica, em vez de tu tentar forçar uma situação. Porque, na verdade, assim, as pessoas, elas casam tentando forçar o amor, né? Tentando enxergar numa pessoa coisas que, na verdade, não estão lá. Então, talvez a gente pudesse ter essa ideia de viver num contexto no qual o amor pode frutificar
e quando frutifica, a gente colhe os frutos dele, né? Sem procurar forçá-lo. É uma possibilidade. Alguém mais? Gente, então, boa noite, bom restante de semana. Se possível, nos vemos nesse domingo, celebrando juntos a ceia do Senhor, tá? Ou na graça, ou fiquem na graça e na paz do Senhor. Um grande abraço. Bênçãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.